Fala, meu amigo, Conexão Leopoldina, história em ruínas, ruína, história, tanto faz. Depois a gente pode contar mais um outro dia aqui a origem do nome Conexão Leopoldina, né, Renato? Sim. Pra quem perdeu. Então vamos no pique? Vamos. Pérola, né? Pérola do dia, pérola, né? Então a pérola aqui do dia, esse importante livro, só um instantinho, que os leitores podem ficar com raiva, mas nossos seguidores, inscritos, enfim. Nossos 6 seguidores. Porque agora que vai ficar na frente, né? Mas todo mundo entende, porque você não tá vendo, mas do jeito que a gente tá gravando, vão ficar aqui alguns resquícios na tela, mas é o que tem, né, gente? É os recursos que nós podemos contar. Então trazemos hoje aí esse belíssimo livro do Eduardo Said, que é um palestino, nasceu em Jerusalém, na Palestina, né? Podemos dizer assim, né, Renato? Já que foi... Sim. É palestino-americano. Foi criado uma parte do tempo nos Estados Unidos. Salvo engano, fez parte da formação dele na Inglaterra também. E aí publicou esse livro Orientalismo em 1978, a primeira edição em inglês. E 2 anos depois publicou em francês, em 1980. E aí, obviamente, publicado aqui, traduzido aqui no Brasil, publicado pela Companhia das Letras, alô Companhia das Letras. Tem a minha tese aí, tese do Renato. Eu acho um absurdo, Renato, se eles publicam o livro do Hobsbawm, entre outros autores, por que não podem publicar nossa tese, Renato? Pois é, cara. Qual é a diferença do Hobsbawm pra gente? Pois é. Qual é a diferença? Sinceramente, a do próprio Said, não entendo. Bom, enfim, então publicou pela Companhia das Letras, tem uma edição maior e depois, né, de bastante tempo assim, da Companhia de Bolsa. Fizeram a Companhia de Bolsa, que é uma sucursal, uma subsidiária da Companhia das Letras. Publicou essa edição de bolsa. Fala um pouquinho dele pra gente, Renato. Bom, o orientalismo que o Said aborda no livro dele não é orientalismo com relação a uma impressão do Ocidente com relação ao Oriente, mas o orientalismo enquanto uma estrutura de dominação. Foi o primeiro grande estudo de fôlego, até onde eu sei, publicado com essa temática. O Eduardo Said ele faz um amplo estudo de fontes políticas, filosóficas, literárias, culturais, que justamente mostram o quanto o orientalismo impregnou essas ciências práticas, né? Desse sentimento de ver o Oriente não com alteridade, mas como um outro. Sim. E esse orientalismo, enquanto estrutura de dominação, como não poderia deixar de ser, ele é um dos instrumentos de justificação da exploração e da expoliação capitaneada pelo imperialismo. E aí no orientalismo também entra um pouquinho daquele assunto que a gente já discutiu, da necropolítica, que é justamente aquilo que pode viver e aquilo que evidentemente vai morrer. Aquilo que é necessário você tirar do caminho para a perpetuação da prática do orientalismo. E o Said também ele vai fazendo uma série de análises de estereótipos do orientalismo presentes na cultura ocidental, autores literários, filmes, textos, e vai desconstruindo esses estereótipos do orientalismo. E ao final o que ele apresenta para a gente é uma visão de Oriente, que obviamente está muito distante da visão europeia, uma visão que não é homogênea, mas em que é uma experiência cultural e histórica muito diversa daquilo que o Ocidente concebe. O Said ele sofreu várias críticas na época do orientalismo, que o cara foi acusado até de ser superficial. Anos depois ele lança um livro chamado Cultura e Imperialismo, que faz um duo com orientalismo e fecha essa questão da exploração do tema orientalismo enquanto estrutura de dominação. Então, quem lê orientalismo, inevitavelmente, em algum momento, tem que pegar para ler, depois a gente pode comentar aqui, o Cultura e Imperialismo, Sim. Que é um complemento das teses do Said. Não, e é isso aí mesmo, essa ideia de você não olhar para esse mundo ao Oriente, esse conjunto muito diversificado de países que estão aí para lá, né, do Greenwich, da linha do Greenwich na Inglaterra, e bom, que ocupa exatamente essa região, digamos, esse mundo
asiático, né? Parte também, se a gente pode colocar assim, também da África, também entraria aí. Sim. E não olhar isso como se for, como exatamente como você falou, como uma homogeneidade, como se fosse um bloco. Então, a olhar para são os árabes, como se os árabes fossem um bloco, uma coisa só, normal. E aí eu acho que o livro também ajuda a desconstruir isso. Tem exatamente essa importância como você comentou. Livraço, né, Renato? Obrigatório também. Livraço. Livraço. Entender e compreender. Para quem está entrando na faculdade de História, independente do caminho que vai seguir, do tipo de pesquisa que vem escolher, o Orientalismo é um daqueles livros que, independente do campo que você segue, é importante ter, importante conhecer. Contornável, justamente. Bom, vamos à ruína, portanto, depois da Pérola. Nossa, que ruína é essa, hein? Vamos à ruína. Bom, essa semana foi braba, né? Ontem e hoje. Foi. Já até compartilhei aqui o vídeo aqui da Marina, né, que repercutiu pra caramba. Marina Silva estava discutindo, eu não lembro qual, eu nem lembro por que ela foi convocada. Muita coisa acontecendo, né, Renato? Tá difícil até de acompanhar. E aí é o seguinte, eu trouxe aqui só um resumo do que aconteceu esses dias e que na leitura de alguns isso tem sido uma vitória parcial do governo. Eu não vejo assim, eu vejo que na verdade é um jogo de negociações. Acho que o governo saiu vitorioso e abriu mão daquilo que ele teve que abrir mão, e aí a gente precisa fazer crítica sim no que abriu mão, sobretudo a questão da política ambiental, meu irmão, porque senão, como diz lá o livro do Latour, né, não vai ter o amanhã. Não adianta a gente ficar discutindo aqui quantos carros a gente vai consumir, vai ter, se a gente não vai ter nenhum meio ambiente, nenhum eu quero comentar essa questão dos carros também. Sobreviver. Pois é. Então eu acho isso bastante preocupante, não precisava ser assim. Mas só o resumo aqui posso dar, se me claro. permite dar. Então tivemos aí a aprovação do arcabouço fiscal, isso na Câmara, né? E aí é o detalhe, né? O arcabouço que foram propostas ali alterações, ajustes, né? E um deles excluindo do teto fiscal aí, que é basicamente um teto fiscal, outro nome, está atrelado ao superávit, né? Para poder se gastar com gastos sociais precisa estar atrelado ao superávit. E aí houve alguns adendos propostos, agora eu esqueci o nome do deputado lá, meu Deus, Cajado, né? Se eu não me engano. Onde tiraria ali o Fundeb, né? Bom, enfim. Que é um financiamento. E afeta os concursos públicos também. Pois afetaria os concursos públicos. É situação muito complicada, né? Muito complicada mesmo. Creio que do lado da política, aprova o que dá, né, Renato? Mas acho que tem que acompanhar de perto, né? E acho que principalmente quem se preocupa com isso, né? Eu acho que mais uma vez a gente está mandando pro buraco aquela ideia de... Deixa eu só dar rapidamente. Aí de remate, né? Aproveitando essa estrutura do arcabouço, o que eu vi, né? Houve até a liberação do PT para poder votar livremente, né? E acabou tendo que eles conseguiram dar a sequência aí. A votação, colocar emergência, né, da MP, que aumenta a destruição enfim, a questão da Amazônia, da Mata Atlântica, uma flexibilização de exploração dali da Mata Atlântica, para quem não sabe, é um dos nossos biomas, né, é o bioma que fica justamente na região costeira. Somos formados por 6 biomas, Renato, alô, hein? Aula de geografia, hein? Geografia. 6 biomas. Então, a Mata Atlântica é o bioma. E só tem 2,5% da Mata Atlântica original, se eu não me engano. Olha só, 2,5%, que precisão de dados. O segundo foi exatamente deram continuidade à MP que estava discutindo o esvaziamento do Ministério dos Povos Indígenas e também do Meio Ambiente. E aí atacaria diretamente essa questão a própria Marina, né, que é a ministra do Meio Ambiente. E o segundo, aí sim, vê a urgência em relação ao projeto de lei, que eu esqueci agora o número, mas é do marco temporal. 490, PL 490. Desculpa te interromper, Leo, passa a bola aí para você. O que me assusta no meio disso tudo bom, primeiro que eu queria saber qual é o sentido de você chamar discordâncias políticas à parte com a Marina Silva,
Queria saber qual o sentido de você chamar. Ela é uma liderança respeitada no que tange a preservação da Mata Atlântica, meio ambiente. Qual o sentido de você chamar autoridades como a Marina Silva e a Sônia Guajajara para depois ficar esvaziando a autoridade delas, desautorizando elas naquilo que foi o cerne da campanha política, naquilo que foi palco assim, de discussões, de arregimentações, de mobilizações? Qual o sentido de você chamar duas autoridades para depois você as deslegitimar? Eu vejo que nesse momento, tanto a Marina Silva quanto a Sônia Guajajara, elas estão passando por um claro processo de deslegitimação. Pelo menos assim, eu que estou de fora eu vejo. Como você falou, eu entendo que nesse presidencialismo de coalizão a gente passa o que dá. Mas diante de tudo que a gente passou nos últimos anos, não é o que dá, é o que tem que passar. Exatamente. E a PL 490, que estabelece esse marco temporal para demarcação de terras indígenas, a gente tem que lembrar que o prazo que ele estabelece é 1988. Ou seja, quando a nossa atual Constituição foi promulgada. Tudo que veio depois agora está aberto à discussão. E tanto a PL quanto as medidas provisórias que estão passando, elas agem em conjunto para favorecer ruralistas, grileiros, garimpeiros. Então, a gente está vendo, nos últimos meses, aí, como até a gente noticiou aqui, com alguma empolgação, o Lula andou passando o chapéu aí mundo afora e trazendo dinheiro para a preservação da Amazônia. Isso pode ser comprometido. Exatamente. Pois é. E por onde é que vai esse comprometimento agora? Para onde vai esse dinheiro? Explorar petróleo na foz do Amazonas, ali na altura do Amapá? Não faz o menor sentido. Ponto. Cara, não faz. E assim, eu fiquei muito decepcionado também, não com nutrisse muita esperança, foi com o Randolfo Rodrigues. Sim. Que estava interessado nos royalties que o Amapá ia receber e pulou fora da rede. O Randolfo Rodrigues ele já havia dado um cenário muito ruins desde a época da pandemia, quando, durante a CPI da pandemia, ele tentou assumir protagonismo, ele distribuiu ofensas gratuitas, inclusive à classe dos enfermeiros, médicos. Foi. Então, assim, o Randolfo ele já havia dado umas fraquejadas há muito tempo. Ele tomou umas enquadradas, ele baixou a bola dele, e agora ele que foi da rede, teve a frente com a Marina, não na fundação da rede, mas foi um nome, assim, um dos primeiros a compor a rede, e o cara sai com uma dessa. Pois é. Tipo, não, eu tô saindo fora porque o Amapá vai perder royalties da exploração do petróleo ali, se ela não ocorrer. Ali é uma área sensível, sabe? Então você vê um movimento de coisas que não é um movimento escondido, é um movimento que está sendo feito às claras, de medidas provisórias e de projetos de lei que a curto, médio e longo prazo já vão demolir toda uma política que mal começou a ser executada. Sabe? Eu acho que isso desprestigia o governo, isso deslegitima a Marina Silva, deslegitima a Sônia Guajajara. São coisas que não dá para olhar e dizer, a gente faz o que dá. Não, eu acho que esse é o tipo de coisa que não dá para ser negociada. Não é o tipo, não, a gente faz isso aqui para lá na frente contornar. Na hora que abrir as porteiras, a boiada passa. Ninguém para a boiada passando. E nesse momento a gente está vendo a boiada passar. Exatamente, Renato. E é um grupo que não se satisfaz. Não adianta conciliar com esse grupo de ruralistas, de lobby, agronegócio. A gente sabe muito bem. Eu vou conciliar, eu vou agradar. Eles são bolsonaristas, do início ao fim. Esse é a proposta. E tem a proposta muito clara que eles querem para o meio ambiente. Expansão da fronteira agrícola, tratorar geral toda a mata originária e tiver que botar boi pisoteando tudo, o gado vai colocar, tiver que expandir com soja e vai. E sabe qual é o detalhe, Renato? Porque assim, para além do prejuízo climático, que já é tudo, né? Vai tornar, compromete inúmeras espécies, compromete a existência do próprio homem em si. O bioma como um todo. Como um todo, né? Biosfera, na verdade, que aí seria realmente a coleção de todos os biomas. Olha, Renato, estamos fazendo aqui a nossa teoria de casa. Pô, nossos professores de Geografia e Biologia devem estar orgulhosos. Exatamente. E tem um detalhe, é o seguinte, me diga qual é o ponto positivo trazido para a população brasileira. É um dinheiro que se vai embora, são riquezas, como a gente viu nesse país durante séculos e séculos, com exploração de cana, com exploração de café, que a gente nem viu. A única coisa que a gente vê, talvez esses lucros sendo remetidos para o exterior, isso se eles entram no Brasil, né, esses dólares, exatamente. Ninguém sabe se ficam em paraísos fiscais, mas a questão se pelo menos nada, né, a questão do meio ambiente não existe pelo menos.
a tragédia é anunciada e o impacto é geral, a vida não tem como ter continuidade. Mas a gente poderia assim, não, mas há um retorno ali, ó, tá vendo ali, ó, aquele hospital foi construído, aquele desenvolvimento, aquele sistema de transporte, aquela universidade, rede de escola, mas nem isso. Não. Enfim. Então, assim... e aí entra uma outra coisa que a gente tem que discutir melhor depois, que é o seguinte: o Estado é agente garantidor. Nenhum Estado se regula, tal como uma empresa, de mais receitas e menos despesas. Eu pensei que a gente tinha dado passos para superar essa mentalidade, mas não estamos dando. Então, mais uma vez, o Estado perde seu papel de agente garantidor também. Sim. Quando se propõe essas medidas, quando começa a primar por superávit, a despesa tem que ser maior que a receita. Cara, eu acho que não existe Estado no mundo que funcione à base dessa lógica tão rígida. Então, a gente está mandando isso também para o buraco mais uma vez. Hoje pipocaram muitas notícias de que o Lula está fazendo nesse momento. A gente está gravando isso numa quinta-feira à tarde. Nesse momento estaria em reunião com as grandes montadoras de carro para popularizar o carro de novo. Cara, no momento em que essas medidas provisórias estão passando, você se preocupar em carro popular, encher a rua de carro, a gente já sabe que vai ser favorecido com isso, né? E outra coisa, quanto mais carro na rua, maior a precarização do trabalhador que age como Uber, né? O que vai ter de Uber a mais aí nas ruas, em vez da gente investir em transporte público eficiente e de preferência limpo, a gente vai ser um apocalipse motorizado, encher isso aqui de carro, ajudar ainda mais na precarização do trabalhador. Então, assim, foi uma bola fora. Essa questão do carro e diante de tudo isso, para mim, foi uma tremenda bola fora. Eu também acho. Detalhe, né? Indústrias multinacionais, então quer dizer, o dinheiro de lucro remetido para fora do país, sem compromisso de investir aqui. Sim. Mas, cara, essas empresas, em grande parte, são todas elas bastante tecnologia bastante avançada, né? Sobretudo no processo, no pátio. Eu sei que gera emprego, mas não é igual ao passado. Não. Então, bastante automatizado por dentro, emprego de robótica. Quer dizer, tem que ponderar de fato, sabe, Renato? Acho que movimenta, compreendo que movimenta a cadeia produtiva, mas a gente precisa encaminhar, se tiver realmente o processo de industrialização, exatamente que seja para um campo que não agrida o meio ambiente, um campo, inclusive, que a gente possa explorar a partir de um capital aí, sei lá, uma burguesia nacional, né? Se a gente for pensar assim, se é que existe e se é que está aqui, que tipo de burguesia é essa, se é que tem interesse no país também, né, Renato? Pois é, então isso é uma ruína que está em construção, a gente está vendo, né? A gente não está chegando para catar os pedaços, a gente está sendo atingido pelos destroços já. Pois é, vamos ver a fala dela aqui rapidinho, Renato, aí a gente encerra. Vamos. A proposta de retirada da demarcação de terra indígena e da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, é algo que é um sinal, um dos piores sinais. São 500 anos de história em que todos nós, decidimos o que fazer para nós mesmos. Estamos dizendo que os indígenas não têm isenção, bolo, para fazer o que é melhor para eles mesmos em relação à demarcação de suas terras. Se o critério é que quem defende meio ambiente não tem isenção para defender meio ambiente com os órgãos de meio ambiente, se dizem que quem é indígena não tem isenção para cuidar dos órgãos que cuidam dos povos indígenas, daqui a pouco vai se fazer uma lei para dizer que o Ministério da Fazenda não tem isenção para ficar com a Receita Federal. Porque, afinal de contas, o Ministério da Fazenda quer arrecadar. A questão é que nós agimos, mas agimos de acordo com a lei. O ministro da Fazenda não pode mandar a Receita Federal tributar, confiscar os bens das pessoas. Eles agem de acordo com a lei. E de acordo com a lei, ele tem isenção para ter a Receita Federal. A Soninha Guajajara não vai demarcar terra indígena invadindo terras que não estejam de acordo com a lei. E de acordo com a lei, ela tem isenção para ter a FUNAI e a demarcação das terras indígenas.
eu paro por aqui, porque nesses 4 anos, se Deus quiser, nós haveremos de, junto com essa casa, junto com o Senado da República, ajudar o Brasil a transitar, mesmo na divergência. Bom, esperançosa ela, né, Renata? Vou falar aqui com uma via libertária, né? Acreditar que o Congresso, duas instituições extremamente ocupadas por bastante conservadores, vá fazer alguma coisa aí em prol e que beneficie ou pelo menos reserve aí, proteja as reservas indígenas. Não tem como esperar por isso, não. Não com esse Congresso, não com esse Senado. Pois é. Ficamos por aqui, meu amigo. Quer falar alguma coisa? Ficamos por aqui. Então tá certo. Um abraço aí. Abraço.